Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Eles são atores e estão juntos nos palcos. Eu vou começar com Juliana Martins e André Gonçalves. Tudo bom? Tudo bem. Só com a mão geladinha. Ai, aqui tá frio, vestidinho é só glamour. Quer tirar o tá vestidinho? frio? Pode Não, tirar. não. Se tiver uma roupa mais quente, claro. Ficou lá. Quentinho. Sou carioca, né, Jô? Vim de São também Paulo, sou pega a carioca. gente de surpresa. É assim, quer dizer que o russo morre de calor na Sibéria. Não sei. Vocês estão fazendo Eu Te Amo, baseado... Quem fez a adaptação? Nós mesmos. O Nós, Lírio, o Lírio, a o Lírio que Rosane. dirigem, o Arnaldo deu a liberdade total de mexer. No filme original é a história de um cara que tem uma fábrica de lingerie e no nosso espetáculo a gente adaptou isso para um diretor de cinema, que é o caso da Rosane e do Lírio, que são diretores de cinema e estão dirigindo pela primeira vez teatro. Então ele virou um dono de uma produtora falida, com um filme parado, largado por uma mulher. Que se apaixonou pelo fotógrafo do filme. Na verdade, a gente adaptou a situação, mas o tema, o amor, a dor de amor, isso a gente não mexeu. A gente contextualizou no século XXI. Mas... O lado mais erótico do filme continua no palco? Continua. Continua. Claro. A gente está falando de amor, né? De coisas que a gente sente, de sofrimento, de ser abandonado, de não ser abandonado. E, ao mesmo tempo, isso tem uma ligação... No caso dos nossos personagens, o que liga os dois é uma atração sexual. Eles se encontram diretamente, marcam o encontro para transarem. Ela para esquecer um cara e eu para esquecer uma outra mulher. E eles fingem, ela principalmente, que é uma outra pessoa. Quando ela fala quem é, aí o amor, o relacionamento começa a se romper. Mas é isso que eu digo. Em cena, acontecem... vocês reproduzem as mesmas cenas sensuais e eróticas que tem no filme, também em cena? As mesmas não, mas tem cena sensual e erótica na peça. Alguém fica nu na peça? A Juliana paga... Eu tô perguntando, podia perguntar diretamente, que você, por exemplo, pode ficar pelado, não me interessa nem um pouco. Olha, tem uma filmagem que foi feita dentro de uma piscina com todos sem roupa. Um frio danado. Rio de Janeiro. Você vai ver a filmagem é linda, mas se você for ver a gravação é um mico. De frio, gelado. Tem que beijar na boca sem roupa, na praia, lá na praia, reserva. eu uso lente de contato, entrava água no Não meu deu pra de olho. beijar na boca sem roupa? No frio, na água fria. Uma piscina congelante. O Rio de Janeiro estava frio esse dia. Vocês têm um problema com frio brabo? Eu adoro água quente, eu vou te confessar aqui. E aí, isso é projetado? Isso é projetado e também tem cena Uma cena que a gente se amor. pega assim, é bonita até. É lindo. Tem uma cena bonita de ver. Ela fica completamente nua. Tem uma cena que ela tá só de calcinha. Eu não fico Mas que completamente machismo, nua, eu que fico bobagem. de De calcinha. calcinha é Eu não fico completamente nua. completamente nua. Não fica completamente não. nua nada. Não, fico de calcinha. Tá? É só de calcinha. Pequenininho. E eu começo sem... Você vai falar, eu começo sem cueca. Eu começo só com cueca. Num frio danado também. Isso é uma valha? Que absurdo. Não, imagina. Tô brincando. É samba canção ou É um cuecão. Me falaram, um amigo meu falou, que cueca é aquela? Dá pra botar uma cueca menorzinha, por favor? É um cuecão que eu uso não uso cueca, na vida real. Eu também não. Ó, maravilha. Olha aí. Mas eu agora, nesse momento, eu acho, inclusive, que a peça fez isso comigo, assim. O que a gente... Os temas, não só usar cueca, me fazer crescer como pessoa, ter certos entendimentos. É verdade, eu vou chegar na cueca. A cueca é um instrumento medieval. A pessoa usava cueca quando não tomava banho. Aí a roupa de cima ficava sempre impecável e a de baixo ficava... Qualquer jeito. Aí o cara trocava só a de baixo. Não, e aí eu passei a usar cueca porque a gente ensaiou muito tempo. Ah, que pena. Não, eu só tenho uma cueca.
Que é de permuta. Que é de permuta, que eu Foi peguei da permuta peça da pra mim, peça, ok. ficou pra ele. Mas você usa na rua agora? Eu não uso sunga de praia, por exemplo. Chega mais junto aqui, Eu Juliana. não uso sunga de praia, eu uso short. Eu sou aquele cara criado assim, sabe? Junto. Não, esse negócio de não usar cueca, e as pessoas geralmente não têm vergonha de falar, eu não uso cueca. Pô, eu não uso, eu adoro nunca não usar. usei, Eu já tive muitos restaurantes que eu tava de cueca, inclusive uma que eu tô é bem apertada, eu não gosto. E eu fiquei tão nervoso no restaurante que eu falei, com licença, fui no banheiro, levei a faca, cortei assim, tirei e joguei fora. Já fiz isso umas 3 vezes. Não, tá ótimo aqui, Ah, né? eu vou te Assunto falar, cueca aqui, eu tô aqui no meio. Faço cueca é Pô, fácil. tá ótimo. Eu tinha 18 anos, eu trabalhava como office boy de uma empresa de venda de café, praticamente, fazia o serviço todo. Um calor, aí ao contrário, um calor no Rio de Janeiro, eu estava no centro da cidade, aquela cueca me incomodando, eu não aguentei, entrei num botequim, entrei no banheiro, rasguei a cueca fora, saí com ela na mão, gritando, liberdade! Desde os 18 anos, nunca mais usei aquela porcaria. Você normalmente usa calcinha? Ah, tá, não. Era só para fechar o ciclo. Como é que é a história que você se machucou dançando um tango? Um tango, sim. Em cena? Em cena. A Como é gente que é estava ensaiando e aí eu tinha uma marcação que eu fiz todo um dia inteiro essa marcação, machuquei minha costela. Quem machucou a costela sabe o que é quebrar. Agora eu esse é o tô que ela vive, melhor, ela eu tá tô melhor. toda roxa, eu fiquei toda roxa o corpo inteiro na época dos ensaios. E aí parei de ensaiar uma semana, fiquei enfaixada, remédio. Não, porque costela não tem o que fazer, né? Só enfaixar. Enjoa, assim, pra você abrir uma gaveta, você usa o músculo daqui. É uma loucura, assim, espirrar, E tossir. tossir, isso que eu ia falar. Espirrar é pior. Espirrar dói mais do que tossir. Mas espirrar tem uma técnica que você espirra só daqui pra cima. Ai, não aprendi. Vai. Só. É verdade. Não, quando tava frio no Rio, na época. Não, mas é verdade. Mas tossir não dá, porque Nossa, tossir dói é daqui pra baixo. O meu mesmo. medo era ficar gripado e ter que tossir por causa da costela. Tadinho. Doeu muito. Mas chegou a quebrar? Fissurou. Fissurou a Sim, costela. fissurou. Eu fiquei até o final dos ensaios tomando relaxante muscular pra ensaiar. Isso foi durante os ensaios. Foi durante os 2 ensaios. semanas antes da estreia, né? Mas já estreou? Já estreou. Não, digo, você Assim já mesmo, estreou. ah, lógico. Estreiei com, Novinha, né? Sim, com relaxante Novinha muscular, você já é, dando digo, o... sem problemas. tomo um remedinho pra passar E dor. foi o André que fez isso? Foi. Como, André? Não, mas é sem querer, assim, eu fiz uma outra peça... É sexo brutal? Brutal, não. O Lírio fala isso, não é sexo brutal, é carinho, é carinho. Quem fala? O Lírio Ferreira, que é o nosso diretor. Com carinho. É o Lírio e a Rosane. E a Rosane Svart, né? Tá bom. Fala. Com carinho. E assim, eu fiz 2 anos, um Plínio. E um Plínio Marcos é teatro físico, como a Vera Roth foi ver um dia e falou, teatro físico, né? E com ela tem que ser uma delicadeza, com cuidado, com uma... que eu não tô acostumado. E, assim, Nem na vida real? Não, Você é casado? Só tenho uma namorada. Ah. Não, mas assim... Você bate nela? Não, Deus me livre. Não é, mas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com um coreógrafo, que Deus o tenha, Cláudio Moreno, que tinha uma coisa de trabalho de corpo, que era uma coisa física mesmo, que pegava, sabe? Pega com verdade. Você com... tá pegando, você vai deixar ela toda marcada. Eu fiquei Toda toda roxa, ela roxa. anda toda Agora roxa. melhorou aqui, mas eu tava toda roxa. Mas Um dia... olha, o pega que ele deu Não, agora eu no seu braço, tava não, um dia no eu tenho shopping. Eu tava um dia no shopping no Rio, de camiseta toda roxa. Chegou uma amiga minha, atriz, e falou assim: foi o André que fez tudo isso. E você mentiu, falou que foi. Eu falei, é verdade que foi. Não sei, agora não De sei. nada. Você é casada? Eu sou casada, sim. E seu marido pega também, assim, não? Ele não machuca, assim, né? Então... Porque você passa... Primeiro é o seguinte, você é muito bonita. Eu tô vendo aqui do meu lado, quer dizer, não é na imagem, é isso aqui. Você é uma moça muito bonita. Obrigada. E também você passa uma fragilidade muito grande, né? Na mão de um brutamonte desse... Jogador de futebol que entra duro. Mas olha, eu escolhi fazer esse personagem. Entra duro! Mas Vocês olha, não prestam. Tem uma moça aqui, vocês falando, entra duro. Ele entra duro, mas sai mole. Pronto. Vamos lá. E aí, fala. Mas eu escolhi esse texto, esse personagem, exatamente porque me obriga a tirar essa fragilidade, me obriga uma ousadia, eu me coloquei na berlinda, não sei porquê, mas enfim, escolhi um texto que me obriga a ser muito diferente do que eu sou. Não, tudo bem, mas, Então-
você é um passarinho. Não é? Eu digo o seguinte, não é? Você fisicamente passa uma suavidade. Na mão do zagueirão ali... Ela é uma pisciana, né? Toda pisciana é mais etérea, flutua mais. Você tem que puxar igual as pipas que você traz de volta. Pisciana é o quê? De peixe? É, de peixe. Mas nem toda lana, Turner, lana é peixe. Lana é um perigo. Era um perigo e era peixe, muito peixe. Quem teve a ideia de fazer do espetáculo? Fui eu. Eu tenho uma produtora, que eu sou sócia. Meu marido esteve aqui várias vezes. Ele é percussionista, tocou com o Paralamas 15 anos. Como é o nome? Você não deve lembrar, enfim, Eduardo Lira. Não, eu sei quem é. Porque eu conheço essa turma toda. Ele toca com Tony Garrido, agora com Falcão do Rapa, que tem uma banda chamada Locomotivos. Ele já veio à beça aqui. E aí ele produz a peça comigo, a gente tem uma produtora, que eu já produzi bastante teatro infantil. E aí falei, chega, agora é hora de escolher um texto adulto. Aí fui pesquisar, parti para Nelson Rodrigues, aí fui para Toda Nudez Será Castigada, do Jabor. Aí entrei no mundo Jabor. Aí escolhi o Eu Te Amo para fazer. Mas incrível, porque você... Quer dizer, e quando você fala em Nelson Rodrigues, Toda Nudez também Jabor, quer dizer, não a peça. Filme, não, você queria pegar um filme e... Eu queria partir, eu tô sempre... Todo filme que eu vejo, todo livro que eu leio, tudo eu falo, dá uma peça, tem um bom personagem feminino? Eu tô sempre ligado o que eu posso produzir, que tem um bom... Eu só produzo pra estar em cena. Você né? já leu a Bíblia? Não, né? Não, mas a Bíblia acho que não tem muito a ver comigo, não. Tem muita gente. Não, imagina, eu produzi uma peça com 10 no elenco, nunca mais. Agora são 2, tá ótimo. Qual era a peça? O Jardim do Rei. Dom João e o Horto Real. No Jardim Botânico. No Jardim Botânico, sobre a história da criação do Jardim Botânico. E de era teatro de rua. Eu fazia Carlota Joaquina com curso assim, mancava, horrível. E falava um portunhol, mas era ótimo, era uma delícia. Só que era um elenco, era no próprio, de graça, ao ar livre, no parque. Foi uma delícia esse projeto. E como é que você conheceu? Vocês já se conheciam, você e o André? Já, a gente trabalhou na novela Vamp do Calmon. Em 91, eu fazia o Matozinho. Eu não lembro o que você fazia. Esmeralda. A gente trabalhou junto nessa época. A Juliana me convida há bastante tempo para fazer teatro com ela. E eu nunca consegui, louco para trabalhar com ela no teatro, porque eu acho que é uma pessoa que contribui de uma maneira sadia, interessante. E aí ela me chamou dessa vez, eu não tinha... Eu acabei uma nova escrita das estrelas agora e era férias, né, naturalmente. Mas o convite dela não tinha nem como negar, e também o texto do Jabor, e também a Rosane, o Lírio, era muito instigante e tá sendo modificador para mim, claro. Deixa eu ler aqui para a gente não esquecer, que é o seguinte: Eu Te Amo no Teatro Oi Futuro Flamengo. Isso. Rua 2 de dezembro. Rua o quê? 2 de dezembro. 2 de dezembro, mas qualquer dia do ano você pode. Pode ir à vontade até o dia 19 de dezembro. De sexta a domingo e é às 19h30. Isso. Eu vou fazer uma pergunta que consta, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa, tem tudo que é anúncio aqui, nem sempre. Qual é a duração do espetáculo? 1h15. 1h15. Patrocínio Oi Futuro e a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. É isso? É isso. Nós tivemos o patrocínio da Oi através da Secretaria Estadual do Rio. Quanto tempo de ensaio? Quanto tempo levou essa... 7 semanas. Ensaiamos. Foi um pouquinho assim, na verdade. Mas... E deu tempo para ele quebrar a tua costela. Me deixar toda roxa, uma loucura. Nós importamos o Lírio Ferreira de Recife. Ele mora lá. Bom, nós temos dois cineastas dirigindo, né? Que é a Rosane Svart e meu Lírio Ferreira. E o que aconteceu André? O que aconteceu na segunda sessão do espetáculo? João, essa história é o João, querido João. João é o fundador do Jornal Maré. A gente fez nossa pré-estreia no FITA, que é um festival de teatro nacional de Angra, que é maravilhoso. O João é o fundador do festival e fundador do jornal Amaré, que existe há 30 anos em Angra. Bem, antes de seguir, sem querer interromper, já interrompendo, vocês já tinham trabalhado juntos, mas com contato físico, assim, tão intenso em novela ou em outra peça? Não. Tá, A gente fez a primeira sessão, foi incrível, um lugar incrível, uma lona com uma estrutura, tinha uma estrutura incrível, botaram um microfone na gente e eu já tinha feito microfone em outras oportunidades da minha vida. Aí falei, puxa, um microfone, se falhar, vamos seguir qualquer coisa. E aí falhou, falei, pô, vamos seguir, tô seguindo. Na primeira sessão, primeira tudo foi ok, maravilhosa, microfone, papapá, 500 pessoas, a segunda sessão lotada, e aí começou a peça, falhou. Eu falei, eu vou embora sem microfone, não tem problema. Claro. Quando começou a peça, daqui a pouco, parou, entrou o João, querido, já o perdoei. Ele entrou, parou, eu falei, parou por quê? Não dá para ouvir, as pessoas não vão ouvir. Aí gerou uma discussão de um tempão, de 15 minutos, parado.
eu não saí do palco. Na frente da plateia? Na frente da plateia. Mas isso não se faz, João, querido. Exatamente. Mas sabe por quê? Desculpa. Porque são atores que podem decidir. Mas ele ficou preocupado, porque não é um teatro, é uma lona. Então as pessoas escutam pouco. Se não passa, a primeira coisa que você escuta mas... Fala mais alto. Não tô ouvindo nada. E aí eu tive que ficar aqui, porque eu não saio do palco também, assim. Eu fiz 70 cidades viajando com o Frederico nos Perdidos, e a gente está acostumado a muita coisa. Já fiz uma peça, tinham 30 pessoas em cena, uma das atrizes caiu no fosso e voltou para fazer a cena toda lanhada. E ela fazia a negrinha, ela fazia a negrinha do Arial, do Jorge Amado, que era estupradora, uma cena de estupro, ela entrou toda ferrada. Toda estuprada. Eu caí do palco agora essa semana lá no... essa semana. Mas assim, na minha opinião, só se para uma peça quando acaba a luz do... Assim, só se para se o ator pedir pra parar. Se acabar a luz do prédio, você continua com vela, com isqueiro, dá um jeito. Tudo. Mas assim, eu perdoei, acho que isso serviu pra gente, foi incrível. Os diretores eram contra a segunda sessão. Ficar louco. Eu também, Nossa, eu contei 15 piadas, João. Eu sou a pior pessoa pra contar piada. Não, eu não quero nem me usar como exemplo, mas já aconteceu isso comigo no Teatro Castro Alves. Falhou, inclusive, aí sim tem uma acústica maravilhosa, mas queriam parar. Continuei, e sem luz, pifou o Nordeste inteiro. Aí eu pedi, tinha lanterninha, eu pedi as lanterninhas, eu segurava com a mão. E é legal porque o público vai junto, né? Claro. O público vira cúmplice e vai. Adora. Olha, Essa sessão gostaria de Angra, ressaltar eles que foram foram junto. 95 mil pessoas em alguns dias de festival. Olha, tá vendo? Mais de 120 peças de teatro. É um festival muito legal, maravilhoso. é Estou contando a história de uma experiência assim, que eu acho que... Mas e ninguém gritou fala alto, né? Não, e a gente fez a peça sem o microfone. Daqui a pouco a gente fez sem microfone. Eu já ouvi alguém gritou durante um show, gritou pra mim, fala mais devagar. Eu falei, não, eu falo devagar, você é que pensa lento. Realmente, quando você vai interferir no ritmo. E realmente, se a plateia tá ao contrário, a plateia vira cúmplice, né? Totalmente, a plateia vira cúmplice. Olha, vocês são dois amores, realmente. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui o programa. Eu acabei não mostrando a capa, que é linda. Por sinal, tá aqui, ó. Eu Te Amo, Juliana Martins e André, quem está aqui atrás, com a mão no seio dela, é ele. Tá acusado, tá acusado. Tá aqui André Gonçalves. Em vídeo tem a Ana Marcum. Nós temos uma participação especialíssima que faz... Nós temos vídeos lindos na peça. A gente ficou ensaiando 6, 7 semanas com 2 diretores de cinema que, né, não aguentavam mais ensaiar teatro. Aí um dia a gente teve filmagem. Botamos a câmera na mão dos dois. Ficou uma loucura. Aí. Temos filmagens lindas na peça. Você é uma simpatia, dá uma beijoca. Muito obrigado. Você também, obrigado. André. Daqui a pouco a gente volta. André Gonçalves, Juliana...